Podcast do Transporte. Admo Bazzani, o editor-chefe do Diário do Transporte, vem hoje atualizar o placar sobre o processo de eletrificação mais vigiado do país, o da cidade de São Paulo. Olá, o Diário do Transporte volta a falar de eletrificação de frota do transporte coletivo das principais cidades, um assunto que está em alta e levanta vários questionamentos quanto aos modelos que têm sido implantados para que ônibus elétricos sejam mais comuns nas ruas das cidades brasileiras. A cidade com maior quantidade de ônibus elétricos em circulação e que reúne também as maiores polêmicas em relação ao modelo adotado é a capital paulista. A gente teve acesso a dados exclusivos e atualizados da SP-Trans que dão conta que 207 ônibus elétricos já estão cadastrados na frota que serve a capital paulista em diferentes empresas. O número representa apenas 7,96% do total prometido de 2.600 ônibus que o prefeito Ricardo Nunes anunciou para até o final de 2024. Por que a gente veio bater de novo nesse assunto? Porque em 18 de setembro vai completar um ano da apresentação de 50 ônibus da nova geração. A gente teve nesse evento, foi lá no Pacaembu, uma manhã quente, poluída na cidade de São Paulo, e que naquele momento Nunes disse que em 2023 ainda haveria 600 ônibus elétricos rodando na cidade de São Paulo. Não cumpriu. Aí a gente não está falando de questão política, porque é época eleitoral, é uma questão técnica mesmo que está acontecendo na cidade de São Paulo. Outro ponto que ele destacou é que a meta anunciada pela prefeitura em 2021 de 2.600 ônibus elétricos seria cumprida até o final de 2024. A gente está na segunda metade de setembro de 2024 e só 207 ônibus com bateria e os 201 trólebus que já existiam já há um certo tempo, né? A questão é, primeiro, falta de infraestrutura. Ainda não há acordo de rapidez entre a Enel para adaptação da rede de distribuição e as empresas de ônibus. A rede de distribuição tem que ser de alta tensão ou média tensão. A maior parte da cidade de São Paulo é de baixa tensão. E se numa rede de baixa tensão, por exemplo, 50 ônibus ou mais elétricos carregarem ao mesmo tempo, pode cair a energia elétrica das casas, dos hospitais, dos comércios, mas isso quem fala é a ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, com uma série de estudos que comprovam isso e que a própria indústria que produz ônibus elétrico, ela acabou corroborando para esses dados. Também tem a questão da frota, não é só também a infraestrutura. Hoje a gente tem ônibus elétricos padrões homologados, mas nós não temos, por exemplo, ainda articulados e micro-ônibus. Portanto, a questão do ônibus elétrico é importante, está avançando sim na cidade de São Paulo, mas muito abaixo e mais por questões técnicas. A gente explica tudo isso numa matéria especial e exclusiva do Diário do Transporte. Podcast do Transporte.